Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Jesus é Verdade que Liberta, transmitindo no rádio e também na TV. Graças a Deus por isso, pela bondade de Deus para com as nossas vidas. E que Deus venha falar conosco, pois vivemos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão da vida eterna, né? Aí para a gente diferenciar aí, porque sempre a gente está falando sobre salvação mesmo, que é o importante. Então é o feijão com arroz do Espírito, é a palavra de Deus. É o que sustenta, que fortalece, que fortifica o Espírito, de maneira que ele domina a carne, se isso for dado lugar. Se a gente verdadeiramente aceitar ser dominado pelo Espírito, ser conduzido pelos frutos do Espírito. Aí existem as obras da carne, mas tem os frutos do Espírito. E isso nós vamos definir, saber, conhecer através da palavra de Deus. A palavra nos ensina a entender isso e se a gente crer e obedecer, você recebe a aprovação de Deus, né? No sentido de que você vai frutificar, você vai mudar de vida, você vai se santificar, se lavar e santificar. Fazendo isso, você é justificado pelo Senhor. Então isso é um processo nas nossas vidas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, aceitamos o Evangelho, de maneira que esse Evangelho nos salve, né? Como disse o próprio Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então o Evangelho é a verdade que nos dá a vida, assim como um bom conselho de alguém que nos livra de um erro, ou que nos traz aí uma vida produtiva, de maneira que nos livrou de alguma coisa ruim e nos levou a alguma coisa boa. Um conselho de alguém no sentido humano, quando a gente recebe esse conselho. Assim é a palavra de Deus no sentido salvação. Quando para o homem se salvar, pegar o caminho correto para achar a vida, exatamente o Evangelho. Então nós vamos ler a palavra de Deus que encontramos aqui em Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12 e o versículo 28. Nós vamos escorrer aqui até o 34. Mas o versículo 28 que diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se dele, um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então, esse escriba aqui, ele fez essa pergunta para Jesus, porque ele tinha visto já Jesus pregando ali, ensinando as pessoas, respondendo as perguntas, e ele viu que tinha respondido corretamente, né? Então, ele resolveu fazer essa pergunta também. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu aqui no versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui já é o começo de uma resposta, né? Já para você diferenciar o Senhor de outros senhores da terra, seja lá de que for, da onde for, que você pense que existe,
O Senhor, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus, ele é o único Deus. Então nós vamos prosseguir dizendo, mas para você ver que o nome do Senhor foi dado a ele, um nome acima de todos os nomes, diz o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Acima de todos os nomes. Então ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Rei dos reis, né? E isso deve ser considerado. Ouve, ele está dizendo aqui, para Israel, que é, ou vamos trazer por dias de hoje, crente, evangélico, você que quer salvação, dá ouvido a isso. Entenda isso, procure compreender isso, aceitar isso, acreditar nisso. Que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então essa palavra Senhor, ela se estende muito, né? Porque para você entender o que, quando você chama alguém de Senhor, você pode chamar alguém de mestre, de rei, de majestade aí, qualquer coisa, mas no sentido humano. Você pode... sempre as pessoas usavam essa palavra, como o próprio Jesus, de chamar de mestre. Uma certa vez, alguém chegou para ele e perguntou dessa forma, né? Mestre, chamando de mestre. Quando chama de mestre, ele responde como homem. Foi esse caso aí, né, de fazer essa pergunta para ele. Não foi uma pergunta, mas se dirigiu a ele e disse: bom mestre. A pessoa chegou para ele e disse: bom mestre. Então ele disse: bom homem, bom ensinador, um bom professor. É como que ele tenha dito dessa forma. Jesus respondeu como homem. Por quê? Fez uma pergunta para ele. Retornou. Ele não perguntou para ele, ele disse que ele era bom. Mas Jesus perguntou para ele: por que tu me chamas de bom? Bom só há um. É Deus que está no céu. É o Pai que está no céu. Então ele respondeu como homem. Foi perguntado ou dirigido a ele como homem, como mestre. Mas Senhor é outra coisa. Então o apóstolo Paulo, ele diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que não se pode, ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus, né? Então veja que você pode dizer, eu sempre digo isso, essas mesmas coisas, até repetindo, porque é o que a gente prega. O Evangelho é simples, o Evangelho não é invenção, não é fábula, não é história de caronchinha. O Evangelho é simplesmente para você conhecer o Senhor. E todo mundo tem essa oportunidade. Todo mundo tem o poder, ou seja, a oportunidade mesmo de conhecer. O Senhor não faz exceção de pessoas se uma pessoa não tem sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. Quando você você tem Ele como Senhor, então você já é sábio. Então você não erra o caminho do céu. Então nós falamos, como diz o apóstolo João, também eu não vou trazer mandamentos novos. É o que foi dito desde o princípio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender
que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou Jesus é amaldiçoado, Jesus é qualquer coisa. E ninguém ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o que é isso? Dizer com verdade. Porque dizer, qualquer um pode dizer. Agora, isso é realidade, isso é verdade. Ele está dizendo que ele te conduz, você vai ouvir o que ele diz, você obedece o Senhor. Não, então não é Senhor. Porque se fosse, você obedecia. Então é nesse sentido aqui. Se eu tiver o Espírito de Deus, ou eu disser que Jesus é meu Senhor, pelo Espírito, então é mesmo. Então eu estou sujeito ao Espírito para me conduzir. O que diz aqui em Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8 e o versículo 9. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 9. Ele está dizendo para uns crentes. Essa carta aqui é dirigida aos romanos que estavam ou seja, aos judeus que estavam em Roma, aqueles que acreditavam. Ele escreveu essa carta para aqueles que acreditavam, que era cristão. Então ele está ensinando eles a se comportarem como tal e garantindo também no sentido de fazer promessa para ele aumentar a fé, a esperança do Senhor. Então aqui, veja aqui no versículo 9 de Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne. Ou seja, não está andando segundo a vontade de vocês, fazendo as coisas carnalmente, humanamente. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, agora aqui que vem a diferença, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Será que o Espírito está habitando em vós ou não? Vocês só dizem, mas não sabem. É da boca para fora, não sabe nem o que está dizendo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja aqui como é. A coisa tem que ser de verdade. Não pode ser simplesmente por falar. Mas você tem que falar e cumprir. Falar e acreditar. Falar e agir conforme a palavra que você falou. Então não é simplesmente dizer qualquer um pode dizer. O mais assassino da face da terra, vamos falar logo do Hitler, né, que foi um que matou 6 milhões de judeus. Está falando de judeu, o resto ninguém nem sabe dizer. Mas para ter uma ideia, aí ele ia nas igrejas, aquela coisa toda. Quem sabe dizia que Jesus era Senhor dele. Então não adianta não dizer e não fazer o contrário, não. Tem os anticristo, né? Que parece ser Cristo, como disse o próprio Jesus nos últimos dias, vem muitos dizendo que são o Cristo. Mas não é. Aí você vai diferenciar isso aí e saber o que é certo pela palavra. Essa pessoa está andando conforme a palavra, o Espírito de Deus está nele. Não. Não está igual, não está condizendo, não está procurando imitar a Deus, então não é de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Seja imitadores de Deus como filhos amados. E outra hora Paulo fala aos Coríntios, seja meus imitadores como eu de Cristo.
O que é isso? Não é, seja meus imitadores, que eu gosto de açaí. Ou eu faço isso, aquilo, tal. Não, não me imita no sentido humano, ele está falando no sentido espiritual. Para eles imitarem ele, como ele imitava Cristo. É nesse sentido aí. Então aqui, Romanos capítulo 10, e o versículo, vou ler o 8, o 9 e o 10. São palavras que sempre, para você meditar como deve fazer para que isso seja de verdade, né? Porque quando você confessa o nome do Senhor, você tem um dever, não é obrigação, mas é dever. Passa a ter um dever de obedecer a palavra. Um dever de acreditar na palavra. Aí você não é obrigado a fazer isso, ninguém é obrigado a fazer nada. Só que você não obedece a palavra, você não tem a palavra. Você não é crente. O Espírito de Deus não habita em ti. Você não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E esse tal aí não é dele. Romanos 8, 10. Mas que diz? Uma espécie de pergunta. O que Deus diz? O que a Bíblia diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, não tem dificuldade. Aqui não tem embaraço. Não tem atrapalho, não tem dúvida. Aqui não tem acepção de pessoas. A graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Não é para alguns, é para todos. E está junto de ti. Como ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, eu entro. Na sua casa, com ele cearei, ele comigo. E está pronto, a qualquer momento. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Que pregamos. Aí ele diz aqui no versículo 9. A saber... Ponto. Precisa saber. Você precisa ter essa compreensão. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas é uma crença assim, irmão, não é você saber. Porque as pessoas pensam que crer, ter fé, é você saber da história. Não. Eu posso saber que eu, assim, pensar, fazer um projeto na minha mente, mas eu não me esforço em executar. O que adiantou? Não, fiz todo um projeto, tem tudo aquilo lá, mas no final o resultado foi negativo. Não deu certo nada, porque eu não parti para a luta. Então a questão fé, a questão de crer, é você saber, e você saber que Jesus, Deus ressuscitou dos mortos, mas compreender isso de tal maneira, acreditar de tal maneira que você deseja passar pelo mesmo processo de salvação. Aí você vai ver a vida de Jesus e você vai ver que se faz necessário você cumprir esse dever para receber um corpo glorificado igual dele. Ser ressuscitado pelo poder de Deus no arrebatamento da igreja. Então isso é acreditar, saber, se com a tua boca confessares o Senhor, Jesus como Senhor, está dizendo já. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você acreditou de tal maneira que você vai fazer conforme as palavras do Senhor e assim você garante a sua ressurreição. Aí ele diz no 10, como é isso aí também, que deve ser feito, não é da boca para fora, falar
de uma coisa que você não tem nem ideia do que está falando, não tem nem ideia para querer executar isso que tu disse. Essa confissão foi banal, não é uma coisa, para mim, é como eu dizer assim, eu vou fazer uma casa, eu tenho até o dinheiro, e eu preciso da casa, e eu tenho o dinheiro, eu tenho a maneira de lutar para conseguir, mas eu vou fazer uma casa, aí vai empurrando com a barriga, aquela coisa, só dizendo, mas não faz nada, não procura como não começar esse negócio. Então nunca vai fazer a casa. Assim também é a salvação. Você diz que acredita, tem que partir para cima. Como é que começa? Te arrepende. Não tem outro jeito para começar. É o alicerce para começar a casa. Fazer o alicerce, fazer ali a base, para começar a montar os tijolos em cima. Então é arrependimento. Essa é a palavra essencial, né? Necessária, né? Para você se arrepender. Aí o que é arrepender? Reconhecer que precisa, reconhecer que é errado, reconhecer que não sabe para onde anda, que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dizendo, reconhecer que precisa do Espírito Santo de Deus para Ele te dar essas instruções. No mundo espiritual, fora da carne, fora da terra, outra coisa eterna, uma coisa do reino de Deus, que você precisa penetrar lá. Então isso é arrependimento, você dizer, não, eu tenho um Senhor agora que eu sou conduzido por Ele, mas cadê Ele? Está no céu. Não vai atrás de explicar cientificamente, deixa eu te dizer como é. Não explica, não tem como, é só acreditar. Pode ver aqui, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres. Em teu coração, uma coisa interna. Uma coisa na mente. Se você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí vem o versículo 10 aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tu não tem como você ter entrada no reino do céu, você compreender os mistérios do reino, as riquezas do reino, de maneira que você se interesse por isso, porque eu não posso fazer uma coisa sem me interessar. Se eu não ver interesse, se eu não ver resultado disso. Não tem como eu trabalhar no reino do céu, na terra aqui, na obra de Deus, se eu não conseguir ver que isso tem resultado. Então tem que ter esse entendimento que a gente chama de visão, a luz de Deus, para iluminar minha mente, de maneira que isso para mim, eu estou enxergando o resultado, eu estou enxergando a produção, o fruto, o galardão, a recompensa da parte de Deus. Então isso aqui é que faz com que nós trabalhemos. Então, com o coração se crê para a justiça. Então, quando eu acredito, eu parti para a produção, eu parti para a luta, eu parti para o desenvolvimento, para desenvolver essa ideia, essa crença, essa fé. Então, aí eu já sou justificado por Deus. Não tem nada mais que me impeça. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo fala aqui em Romanos também, capítulo 7, me parece aqui, não importa agora o capítulo, mas fala a respeito de justificação. Quem nos justifica é o Senhor. Quem tentará acusação contra um escolhido de Deus? Esse escolhido parece que é ele que diz, eu gosto daquele baixinho, aquele... Não, tem um maguinho ali, traz ele para cá. Não é isso. Escolhido é quem... É você que verdadeiramente acreditou. Você deu ouvido.
É nesse sentido. Aí você se torna um escolhido de Deus, né? Então, ele é nesse sentido aí. Quem intentará acusação? Nem um demônio, nem o Satanás, nem os homens. Porque quem nos justifica é Deus, é o Senhor Jesus. O Espírito de Deus nas nossas vidas, Ele nos justifica, Ele nos leva a justificação. Por quê? É uma coisa interna. Com o coração eu creio e Deus me justifica, me aprova, está aprovado, está escolhido, fica aqui. É isso aí. Porque eu acreditei, é uma coisa espiritual. Os homens não estão vendo, não estão entendendo isso, mas Deus já entendeu. Os pensamentos e intenção das pessoas. Aí com a boca se faz confissão para a salvação, o que está dizendo aqui, nesse versículo 10 de Romanos. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Significa o quê? Que eu acreditei, Deus já viu isso em mim, já discerniu, que Ele discerne todas as coisas, aí me justificou, mas eu me encho de Deus e eu externo isso pela minha boca, eu confesso o nome do Senhor e assim vem a salvação, não só para mim, mas também para aqueles que me ouvem. Então você vai falar daquilo que está em você. Se você está falando de si mesmo, de homem, palavras de homem, não produz nada, somente homem mesmo. No sentido, se eu falar como homem, eu posso dar um conselho, eu posso dar um mau ou um bom conselho, ou um conselho vã, que não produz nada. Mas tudo que produzir, seja bom, seja mal, seja neutro, seja como for, vã, é só terreno. Só serve para a carne mesmo. Não tem nada para o céu. Agora, se eu falo a palavra de Deus, se eu externo Deus que está em mim, aí ele produz salvação para as pessoas. E para mim também, claro. Então, voltando aqui em Marcos capítulo 12, que eu não li nem o versículo, a resposta de Jesus, tudo aqui. Marcos capítulo 12, o versículo 29, que é a resposta de Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? A pergunta foi essa. Versículo 29. Jesus respondeu-lhes, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, para dar ouvido, né? Ouve, ó crentes, ele diz aqui Israel, ouves, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então tem que ter isso na cabeça, não, ele é meu Senhor. Se você vai, alguém mandou você orar, como queira dizer, rezar, porque rezar é uma palavra que é recitar, é repetir. A palavra, na verdade, a oração não é repetir, é você se abrir com Deus, é o que tu está sentindo, senão fica uma coisa da boca para fora ou mentirosa de uma coisa que não, tu está dizendo uma coisa que não sabe nem o que tu está falando. Então, oração, se você orar o Pai Nosso, significa que é sincero, é para ser de verdade falando com Deus. Aí na primeira palavra que Jesus disse, ele diz assim, Pai Nosso, ou Pai meu, que está no céu. Meu Senhor. Então já estou logo confessando e pode ser uma mentira. Por quê? Porque não é. Quando cai no mandamento dele, na doutrina do Senhor, eu estou fora. Eu não quero. Eu só quero o lado bom. Venha a nós o teu reino. Seja feita a minha vontade na terra. Então eu mudo logo
o Pai Nosso já fica todo diferente. Porque eu não quero fazer a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Então veja aqui que ele está dizendo que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí ele vai no 30 aqui, versículo 30 de Marcos 12, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então veja aqui que o que Jesus está dizendo é a gente se entregar totalmente. É no sentido, tudo é em primeiro a Ele. De todo amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento da palavra, tudo que tu entende de doutrina de Cristo e dos apóstolos. E todas as tuas forças, usar tudo. Aí isso não significa que você vai endoidecer, você vai se espremer, você vai se estressar, você vai ficar maluco. Não é isso aí, não adianta. Paulo diz que não é por correr que você é salvo. Significa uma entrega total, com simplicidade, com transparência, com autenticidade. Seja sendo autêntico, claro diante do Senhor, se expondo totalmente e dizendo: Senhor, se você disser que tem força, não tem, não adianta nada. Se você disser que vai obedecer, faz tipo o apóstolo Pedro, antes de receber o Espírito Santo, claro, Jesus ainda estava ali no dia da morte dele, que ele disse que para Pedro que Satanás pediu para cirandar com ele como se peneirava trigo. E ele disse: eu intercedi por ti, para que a tua fé não viesse a desfalecer. Parar de acreditar no Senhor, fugir. Mas Pedro, todo arrogante, carnal, sem saber o que é mundo espiritual, o que é principado e potestades do mal nos lugares celestiais, os poderes dos príncipes das trevas, ele não sabia. Ele não entendia isso, o Espírito Santo não tinha convencido ele ainda. Ele estava todo carnal, na brutalidade carnal dele, ele achava que resolvia na peixeira, na espada. Ele diz que eu vou contigo até a prisão e até a morte. Aí ele disse para ele que hoje mesmo tu me negarás. Os outros disseram a mesma coisa. Eu vou também. Quando Jesus disse: um de vocês vai me negar hoje. E ele disse: hoje mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. É impossível. Não vou arrebentar. Não vou, mas negou. Então entenda aqui que a força está no Senhor. Você usa as tuas forças, mas se tiver muito, é a mesma coisa de ter pouco. Porque você não dá conta de chegar no céu. Carne e sangue não herda o reino de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 50. Mas o que acontece, irmão?
é que o Senhor nos agraceia com a salvação. Quando você se entrega de todo o teu coração, está dizendo aqui. Você vê Apocalipse capítulo 3 e o versículo 8. Aquela carta ali que Jesus diz que ele tinha a chave de Davi, que fecha ninguém abre, abre ninguém fecha. Aí ele diz nesse versículo 8, ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te meu nome. Então não significa muita coisa não, é você guardar a palavra do Senhor. Guardar significa você considerar. Você ter zelo por essa palavra, querer obedecer. Querer. Não significa obedecer, mas querer. Se esforçar de toda a tua força para obedecer. Não conseguiu, mas se esforçou. Aí o que ele diz lá? Ninguém pode fechar a porta. Tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negasse meu nome. É não negar. Aí não significa o tamanho da obra que fez, a valentia que é, ou sei lá, correu demais. Não, não. O que significa é que você usou tudo que tu tinha, teus recursos, para você guardar a palavra de Deus e não negar o nome dele. A nossa confissão tem que ser até o fim. Então, aí ele diz no versículo 31, e que prossegue, né? Aqui o segundo mandamento, né? E o segundo é semelhante a este. É muito parecido com o primeiro, o segundo mandamento. Semelhante a este. Semelhante a este é o primeiro, é o segundo semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não tem. Porque se você fizer isso, irmão, amar o próximo é você considerar mesmo. Porque as pessoas colocam amor aí, uma história que ama as pessoas, mas é só conversa fiada. Porque é só na aparência. Em primeiro lugar, você amar o teu próximo, não adianta você amar o teu próximo no sentido humano, carnal. Em primeiro lugar, isso aí. Porque se você ama a Deus de todo o coração, do jeito que foi dito nesse versículo 30, você vai ver o próximo uma necessidade de ajudar ele. Um pouco de exemplo aqui é o que nós estamos fazendo aqui. Porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, te ajudando. Porque vamos dizer que eu te desse aqui maiores presentes aí, humano. Não é riqueza maior do que essa aqui. Seria muito inferior, podia dar prata, ouro, o que der para você. É corruptível, é momentâneo, tem validade, mas isso aqui é eterno. O pão da vida. E é outra coisa, não tem nada a ver com as coisas da terra, que é palavra para salvação eterna. Então você vê ali Pedro e João, quando eles foram na Porta Formosa orar, estava aquele paralítico lá na frente, pedindo esmola. E ele pediu, estendeu as mãos pedindo esmola para ele, e eles disseram, Pedro respondeu, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então você vê que é outra coisa, é muito além de ouro e prata. Então,
Que adianta você ajudar o teu próximo no sentido humano, mas você não ter nada de Deus para dar para ele? Que adiantou? E se você tiver Deus na vida, quando estiver aqui nesse versículo 30, amando a Deus de todo o teu coração, você vai andar segundo a justiça de Deus. Quando for para ajudar humanamente, vai ajudar, mas vai ter momento de você não ajudar humanamente. É o caso do que eu falei aqui da Porta Formosa, embora ele estivesse, mas tinha coisa mais valiosa do que o que eles disseram ali. Nós não temos prata, não temos ouro, mas embora que eles tivessem, vamos dizer assim, que eles tivessem dito, nós temos aqui prata, temos ouro, mas nós vamos te dar uma coisa que tem mais valor, que é o poder de Deus para te levantar daí. E tu ir ter a possibilidade de trabalhar para sobreviver. E ter a possibilidade de acreditar nesse Cristo e se salvar. Eternamente. Tem coisa melhor? Diga para mim. Não tem. Então, não amar o próximo, Paulo, ele tenta explicar, porque isso é complicado para explicar. Não tem como você ter uma explicação humana. Você vê que o próprio Jesus disse, muitas coisas eu tenho para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Outra hora você vai ver em Hebreus capítulo 5, versículo, acho que 10 ali, versículo 10, que diz, está falando de Jesus ali, versículo 7, 8, 9, aí no 10 ele diz, de quem nós temos muitas coisas para falar, mas de difícil interpretação. E é verdade. Então, a gente, se você der a palavra de Deus para alguém, isso sim. Agora, se você tendo esses mandamentos aqui, você vai agir de maneira certinha. Vai dar coisas naturais na hora certa. Vai ter momento que você vai negar isso aí. Porque você está dentro de uma vontade de Deus. De um trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses, já falei em Filipenses capítulo 2, versículo 9, hoje, mas vou falar de novo no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Superior. Quando você olha as qualidades de uma pessoa, e você vai ver depois os defeitos, mas as qualidades você já viu. E você vai fazer essa comparação. Essas qualidades muitas vezes cobrem o negativo e sobra ainda. Mas se você olhar pelo lado negativo, você nunca vai chegar nos positivos. Porque você vai reprovar antes. E ele diz no versículo 4, que é o próximo. Ele diz, e não devemos nos preocupar somente com o que é nosso, mas também com o que é dos outros. Então a gente, às vezes você vê a maioria das pessoas que não tem nada assim, que não consegue prosperar nem nada, ele tem uma certa mágoa, uma certa ira, uma certa revolta de quem tem. Então, se eu sou revoltado com quem tem as coisas, eu vou ter? Não tem como ter. Se eu sou revoltado com as coisas natural mesmo, que alguém tem, aí a pessoa está trabalhando, se esforçando, eu não posso ter. Deus proíbe da pessoa ter. Que é exatamente o homem dos talentos lá, que Jesus contou a parábola,
que o Senhor deu 5 para um, ele multiplicou para 10, deu 2 para outro, multiplicou para 4, deu 1 para outro, conforme a sua capacidade. Ele enterrou um. Não ajudou ninguém. Porque as pessoas pensam que a pessoa ser um empresário, não estou te falando que todo mundo é direito. Tem uns, mas uma empresa não é para ajudar os outros, não. O cara se esforça, trabalha mais do que os outros. Só não vê isso quem não tem juízo e não presta atenção, e essas pessoas são amaldiçoadas por Deus. Esses que não vê quem trabalha, né? Então a pessoa se esforça para manter o sustento de um monte de gente. Então a gente tem que considerar, ver isso aí. Do mesmo jeito é a obra de Deus. Como é que você vai ter Jesus como Senhor se você não considera os homens de Deus? Para muitos são uns vagabundos, que não faz nada, podendo ter lá o caso do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro com João. Rapaz, nós não vamos te dar nada não, mas nós vamos te dar a condição para tu trabalhar. Para tu ficar bom, ter saúde e tu trabalhar e sobreviver. Levanta, vai-te embora para tua casa. 40 anos de idade tinha o homem. Então, isso não é amar o próximo, não. Então, as pessoas não enxergam por esse lado. A obra social que os homens de Deus fazem na face da terra. Buscando em Deus, porque se não tiver aquilo que nós temos, nós vamos te dar. Porque se não buscar em Deus, não tem. Se não fizer isso aqui, ó, não tem. Nós estamos aqui num rádio desse aqui, na TV agora, fazendo o quê? Se não é ajudando as pessoas. Aí eu volto a dizer, não tem coisa mais preciosa de que alguém dá a outro a palavra de Deus, o pão da vida. Ensinar a outro, convencer a outro do seu erro. Aí a Bíblia diz que essa pessoa cobrirá uma multidão de pecados. Quem convence o outro do erro. Cobre a multidão de pecado e livrou do fogo eterno uma alma. Não tem coisa melhor. Você tendo Deus, irmão, se Deus é contigo, quem é contra você? Se eu te ensino a palavra de Deus e você pega isso como ensino, de verdade o Senhor é teu Senhor. Deus não pode cuidar de você, não. É claro, você daí vai ter toda uma direção, todo um entendimento, uma sabedoria, apoiado no poder de Deus, justificado por Deus. Então, a gente investe na obra de Deus. Todos, de uma forma, outros de outra, é assim. Mas amando o próximo como a si mesmo. Como recebi, eu dou. É isso aí. Nós precisamos fazer assim. Aqui só para ler aqui os outros versículos, até o 34 aqui, né, como Jesus disse, e eu segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes dois, né? Versículo 32, e o escriba lhes disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Versículo 33. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as suas forças
E amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, não adianta fazer sacrifício, oferecer, fazer promessa para Deus ou de alguma forma sacrificar e não fazer isso aí, né? Então ele entendeu direitinho aqui, o versículo 34, Jesus vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então veja o que aqui que ele disse. Não estás longe do reino de Deus. Então tu já está vendo o reino. Tu já está dentro do reino. Tu está compreendendo, tu está defendendo o reino. Tu está aceitando, confessando aí que existe um rei, que tem um reino e que é assim que funciona. Então é dessa forma. Nós precisamos compreender, aceitar isso aí e tomar para si o se dever, né, de ser a favor do reino de Deus, que é a favor de quem prega o evangelho, a favor do próprio evangelho, e assim lutar pela tua própria vida. É isso aí, vamos orar agradecendo o Senhor, santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, por estar aqui mais uma vez nessa rádio, nessa TV, pregando a tua palavra. Deus, que os telespectadores, os ouvintes possam compreender, entender, assim como esse homem entendeu claramente que precisa amar Deus, reconhecer como o único Senhor e amar de todo o coração. E assim amar o próximo como a si mesmo. Aquilo que nós não queremos para nós, nós precisamos parar, olhar e saber, entender que o outro também não vai gostar, não vai ser certo fazer com os outros. E por isso precisamos fazer conforme estamos fazendo, como que estivesse fazendo para nós mesmos. Abençoa, Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser assim, a pensar assim, a entender dessa forma e fazer o nosso dever, que é amar o Senhor de todo o coração. Abençoa cada um, dá saúde, dá vigor, prosperidade a cada um. No nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos e já por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E amém.